Toda positividade eu desejo a vocês, pois precisamos disso nos dias de luta. E o medo segue os nossos sonhos. Só os loucos sabem da banda Charlie Brown Jr. E o que podemos falar sobre essa poesia, esse hino e clássico do rock nacional. É uma das músicas mais extraordinárias obras vinda dessa banda chamada Charlie Brown Jr. E quando o Chorão tava escrevendo, quando não, sempre o Chorão tava sempre inspirado. E ele, o nome da música, esse tipo de letra é o tipo de que até porque tem letras de música, tem né, a poesias, né, a mensagem ali, a obra de arte. Tem vez que o título já é forte. O título já te impactua, já te desafia. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. E se fosse, vamos falar sobre o título primeiro. Primeiramente, sabemos que coisas coisas que todo mundo faz, são pessoas comuns, a maioria faz, a maioria entra na fila, aquela fila grande para entrar. Alimentação ruim, a maioria faz. Escutar música ruim, bagunceira, a maioria faz. Tem muita coisa que a maioria faz. Eu quero deixar até um ressalvo aqui. Não sou contra as bebidas, não sou contra as coisas, sou contra a forma que você fizer com elas, certo? Isso aí é uma coisa clichê que todo mundo sabe. A questão da bebida. Vamos supor, a maioria das pessoas não embebedam com a bebida. Bebe e vai aquele ciclo da bebida alcoólica. Certo, ok. Eu tô falando do estilo, tô falando do jeito, não tô falando da espada, tô falando do que você faz com a espada, não tô falando da faca, tô falando do que você faz da faca, certo? Então vocês entendem isso aí. Tem coisas que só os loucos sabem, tem coisas que a minoria tá fora, a maioria tá dentro. Mas tem coisas que os loucos sabem que não rola e faz parte da minoria, tem uma visão diferente das coisas. São essas pessoas que são faladas: ah, você não come carne, você quer ser esse negócio de vegano, vegetariano, ah não, tô fora. A maioria, todo mundo come carne, mas tem coisas que só os que não comem carne têm uma visão de alguma coisa. E assim, fazer o quê? Eles teve uma visão e a gente tem que respeitar. E eles têm o porquê, ó, parei de comer carne por causa disso. Ah, eu não bebo. Ah, eu não sou... Então, tem coisas que o povo fala assim: ah, você é louco, você é chato, você é fora da linha, você, enfim. Tem coisas, meus amigos, que só a minoria vai fazer. O resto todo mundo faz. A maioria, todo mundo faz o que todo mundo faz. A maioria faz de que todo mundo faz. Sacou? Agora não. Tem coisas que só os diferenciados, os escanteados, os falados que é doido, é louco, o cara viaja. Existe essa galera que eles sabem de coisas e pagam preço para não ficar igual a massa. Eles são diferenciados e não se vendem, não se compram. E o Chorão é um cara desses. O Chorão tem essa característica, essa personalidade. O Charlie Brown tinha essa personalidade de não se vender. Eles tinham os princípios da banda, a ideia da banda, o jeito que era. O Chorão era capaz de, se os outros instrutores e os outros que não fosse da ideia do Chorão, o Chorão era capaz de seguir cantando sozinho, mas ele não se vendia, ele não mudava. Ele tinha a ideia dele, o princípio dele. E Chorão, quando ele fala que só os loucos sabem, é porque só os doidão, só os considerados malucos, igual Raul Seixas dizia: minha maior loucura foi tentar ser normal. Porque ser normal, fazer coisas que todo mundo faz, beleza, que tá na moda, todo mundo gosta de seguir certas coisinhas pra se ficar incluído. Tem muita gente que quer ser igual a todo mundo pra ter amigo, pra estar incluído em alguma turma, pra ser aceito, pra sentir. Agora tem gente não. Tem gente que realmente prefere diminuir, se fechar ou se privar ou limitar, infelizmente, porque essas pessoas são consideradas loucas, as que acreditam em coisas que a maioria não acredita, que vê visão que a maioria não vê, entende e compreende e profunda e tem uma vontade de saber, saber, só os loucos sabem, falei sem querer, mas acaba pegando na ideia da sabedoria. Esse título, olha pra você ver, tanto que já tem quase 5 minutos que eu tô falando aqui, nós tá falando só do título.
Então, a questão do... Pessoas vai querer saber mais do que a outra, vai ter entendimento, quer ter uma visão melhor do que aquilo. E esse é geralmente considerado como os loucos, doido, enfim, tá viajando na maionese. Beleza, agora vamos falar da letra. Chorão falou muitas coisas pessoais ali. É um tipo de letra que não é muito... É um tipo de letra que não é são assim... igual pra todo mundo. O Chorão parece dar a impressão, quando ele escreve essa música, ele não tá falando pra todo mundo, não é um aviso pra todo mundo. É uma coisa dele, ele tá falando as experiências dele, entendeu? E chegando pra você e fala assim, eu tô te contando isso, mas você entende, né? Só os loucos sabem, você entende o que eu quero dizer. Sabe, esse diálogo ali, essa música nem é pra todo mundo, é só pros loucos mesmo. Aí o que acontece? É assim, ele fala as coisas ali, eu estava ali só para poder observar e entender o louco entender um pouco da percepção. Mas aí ele teve a vontade de chorar e ele teve que contar a emoção. Existe o porquê que ele escreveu essa música. Tem gente aí que sabe o que aconteceu com ele que ele escreveu. Aí ele fala assim, eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas quem tem o pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Então quer dizer, muita gente fala que o amor esfriou, ninguém conhece, não confia no outro mais, acabou o casamento, acabou essa ideia de amor de verdade. Cara, por mais que muitas pessoas não acreditam mais, mas existe coisas, meu amigo, que só pessoas que têm o pensamento forte para não cair nessa. Isso é um desafio até para os cristãos. Se os cristãos, se os que diz cristão, que acreditam em Deus, que acredita que Jesus Cristo, acredita em Deus, que o amor é o verdadeiro, que sabia que está escrito que o amor ia esfriar, mas permanece firme, não entra. É um desafio também, porque se você tiver o pensamento forte, se você for princípio, se você tiver princípio, se você tiver os seus próprios... por isso que eu falo, só os loucos sabem mesmo, essa música não tem jeito. Se você entende que você tem seus valores e você não vai ser igual a todo mundo, você tem que ter o pensamento forte, você tá entendendo? Pra você seguir em frente e não cair nessa. Não. Eu creio que existe um amor verdadeiro, sim. Tá difícil, mas eu creio que existe um amor verdadeiro. Não, eu não perco a esperança. Não, eu não só porque tá acontecendo muita tragédia vai acontecer comigo. Não é só porque deu certo com fulano que não vai acontecer. Então tem que ter um pensamento forte. E disso só os loucos sabem. Sabe por quê? Porque no mundo que está hoje, no mundo da normalidade, no mundo das coisas absurdas acontecendo comum, entendeu? Desde os números eu vou falar uma coisa aqui, mas não estou falando das mulheres, estou falando dos homens também. Desde que está aumentando cada vez mais mulheres, mães solteiras, e eu vejo que está aumentando a classe masculina também, a maioria tá de sacanagem, cara. Eu estou decepcionado com a minha classe masculina. Então, tipo assim... Chegou no ponto que, certo, se você for diferente de todo mundo, se você for virgem, se você tem um princípio de castidade, se você quer só no seu casamento encontrar uma pessoa certa para casar, se você tem um pensamento ainda de fazer caridade, fazer o bem para todo mundo, tentar melhorar o mundo, tentar salvar os animais, a natureza, se você é uma pessoa que faz o bem para as pessoas sem nada em troca, tem que ter um pensamento forte. E você vai ser como louco, você vai ser diferenciado. Um exemplo, eu como homem, eu posso dizer, de acordo com o que você faz, os gestos que você faz com a mulher hoje, sendo um detalhe, uma ajuda dentro de um supermercado, carregando alguma coisa, qualquer coisa sutil, qualquer coisa leve hoje, se você fazer a prol de uma mulher, a mulher fica assim, uai, ela fica bugada, porque ela está tão acostumada com homens, com macho, com esses machos, como todo mundo, na hora que chega a ver um homem de verdade, fazer sem nada em troca, tratar como é que fala, com educação, tudo certinho, educadamente, fazendo algo bom e sair fora, né, e manter a postura de homem, ser como homem na sociedade, as mulheres falam assim, mas que isso, não tô entendendo, elas bugam, elas não estão acostumadas com um homem top, um homem bom, assim, que ainda existe. Elas nem acreditam, mas esse tipo de homem existe. Você fica como se fosse um diferenciado no mundo dos normais. Você tá entendendo? Então, é muito nessa questão aí. Então, você tem certas coisas, meu amigo, que você acredita. Tem coisas que tá acontecendo no mundo, que tá para acontecer.
Se dependendo do que você falar, você vai ser metido louco, você vai ser viajão. Mas tem coisa, meu amigo, tem sentimento verdadeiro de você faz. Se você, eu vi escrito uma vez, num lugar, não sei, tava assim, ó: se você quer ter amigos, seja amigo. Então, se você quer ter amigo, seja amigo. Esse negócio de amigo de verdade, você se doar, você ser verdadeiro com as pessoas, tá só os loucos, só os seis que tem a mesma essência, tem a mesma pegada, entende essa música pra me entender. Então essa música ficou um pouco o Chorão falando certas coisas pessoais dele ali e ele te trocando ideia com você, te contando ali pra você, e ele falou assim: só os loucos sabem, vocês entendem o que eu tô falando, né? Só vocês pra me entender o que eu tô falando. Tem coisas que tem coisas diferenciadas demais pra você fazer que não é coisas absurdas, impressionantes, coisas de louco de fazer. É coisas normais, mas o mundo tá de uma forma que dependendo do que você for, se você for fiel aos seus princípios, se você for diferente, se você fazer parte da minoria, você é considerado louco no meio desses normais todos aí. É igual a música que ele fala assim, ó, como é que é? Puro Sangue, do Charlie Brown Jr. Depois nós vamos falar dessa música Puro Sangue. Eu estou ficando louco ou o mundo vai mal? A situação que se vê é crise pânico geral. Uns tentam se matar, outros tentam se salvar. E no final do jogo quero ver quem vai estar lá. Tipo assim, tem muita coisa normais aí, comuns aí. Chegou num ponto que se você for diferente, se você fazer diferença, você vai ser um louco. Mas você entende, só os loucos sabem. Se for falar dessa música, só um vídeo não dá. O vídeo tá longo demais, já ficou longo. Não dá pra falar mais, tem que desfunchar mais. Tem coisa mais extraordinária pra falar dessa música. Eu acho que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Então por aqui já dá pra vocês entenderem mais ou menos o que né, essa música nos trata. De separação dos comuns da maioria, do gado que todo mundo segue todo mundo faz o que todo mundo tá fazendo. Se tá todo mundo vendo que o que a maioria tá fazendo tá se lascando, mesmo assim vai, e tem um grupinho ali, meu amigo, que é diferenciado, faz parte da minoria, não se vende, não tem vergonha de seguir seus preceitos, suas crenças, não se mistura com a maioria, ninguém muda, tem o pensamento forte e segue firme. Ainda tem a parte do homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Gente, então, o vídeo vai ficar muito longo, depois eu vou passar a parte, vou ter que fazer uns 2, 3 partes dessa música. Essa música é muito, ela é tão simples, mas ela é tão rica, entendeu? Então, beleza, depois nós fala sobre o impossível é só questão de opinião, quer dizer, ainda tem a parte do, né, que fala de, como é que fala, que acabei de falar aqui agora, o TDAH, a superdotação, ela pira, como é que é? É muito pensamento, é muito raciocínio ao mesmo tempo, eu me perdi aqui. Mas então, o que acontece? A paz, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Isso é muito incrível. Não, eu vou ter que fazer um vídeo só dessa frase, só desse verso. É muito rico. A música de Charlie Brown é muito rica, né? Então tá, gente, tudo de bom pra vocês, paz e luz. Fica ligado que eu vou fazer a parte 2 dessa música. Vai ter que ter a parte 2, não tem jeito. Tudo de bom pra vocês, brigadão, comenta aí o que vocês acham. Incrementa aí, fala sobre isso que eu vou fazer na parte 2. E vou colocar o nome de vocês, vou falar o nome de vocês, vou mandar um abraço no vídeo aqui. Coloca aqui, entendeu? Vou responder todo mundo aqui, vou trocar ideia no próximo vídeo, na parte 2, certinho? Mas fala aí, o que vocês querem que eu falo? O que é bom mencionar também? O que vocês têm a ideia? Que eu vou falar tudo isso. Ainda vou falar até o nome, eu acho até interessante, justo. Ó, fulano de tal falou isso, eu achei interessante, tal. Põe aí que nós vamos trocando ideia, beleza? Valeu, galera. Saudações dos loucos, dos sábios, dos diferenciados, dos que usam a inteligência pro bem comum da sociedade. É nóis.